A Câmara dos Deputados acaba de aprovar o texto base da medida provisória 897, a MP do Agro. Ela vai mudar a forma e os meios de concessão de crédito ao agronegócio brasileiro. Sou Maura Campanile, do canal Agroanálises, e vamos falar sobre a MP 897 e a Cédula de Produto Rural Eletrônica com o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, André Passos. Tudo bom, André? Seja bem-vindo. Maura, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui na nossa casa, né? Na Fundação Getúlio Vargas, na GV Agro, falando sobre agronegócio, falando sobre CPR. É um prazer. Ah, ótimo. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é a Cédula de Produto Rural e quais são os benefícios dessa versão digital, né? Ah, legal. Vamos lá. A Cédula de Produto Rural é talvez o meio mais importante de concessão de crédito no agronegócio brasileiro, porque o produtor, ele tem produto para entregar, né? E ele é carente de recursos financeiros para poder financiar a safra dele. O que é a Cédula de Produto Rural? A Cédula de Produto Rural, para o público que vai assistir o nosso bate-papo, para entender bem, é um cheque que, ao invés de você descontar no banco e receber dinheiro, é um cheque que vale soja, é um cheque que vale boi, é um cheque que vale café. Então você, com uma Cédula de Produto Rural, que é uma cártula, né? Um título de crédito, você apresenta essa cédula, você produtor, você pode nem ter esse produto ainda formado, você está em lavoura, em processo de formação, apresenta para um financiador e desconta esse título que vale boi, vale soja, vale milho e recebe dinheiro para financiar a sua safra. Então, desde 1994, que foi inventada essa cártula, nos idos do Plano Real, se tornou o meio mais efetivo pelo qual o produtor rural consegue financiar a sua produção agrícola. E ele paga com a moeda que ele mesmo produz, que é o produto rural, né? Por isso, Cédula de Produto Rural. E por que eletrônica? Porque no processo, né, de avanço tecnológico, né, a gente está assistindo aí tudo sendo colocado em plataformas, tudo sendo colocado em aplicativos, tudo sendo colocado em forma digital, né? Há, obviamente, uma demanda do mercado por um processo desburocratizado de emissão dessas cédulas de produto rural. E a Bolsa Brasileira de Mercadorias, então, a partir dessa demanda, criou, então, o Bolsa Agro CPR, que é uma plataforma através da qual o produtor consegue emitir isso através de um aplicativo no celular de forma eletrônica, automática, e fazer todo o registro, que são procedimentos burocráticos dessa cédula de produto rural para essa cédula ter validade jurídica, através de mecanismos uberizados, que a gente chama, mecanismos eletrônicos. Então, essa cédula de produto rural, ela eletrônica, né, ela representa um empoderamento do produtor rural em relação aos parceiros comerciais, porque quando ela era cartular, você tinha que apresentar para descontar. Agora você uberiza e coloca ela para ser negociada em bolsa, e aí você ganha uma infinidade de possibilidades. E ela está disponível para qualquer produtor rural ou tem um público mais definido? Quem que vai se beneficiar mais com isso? Ótimo. Oportunidade boa para a gente explicar. Basta baixar o aplicativo e o produtor rural se cadastrar no Bolsa Agro CPR através de uma corretora de mercadorias, que ele automaticamente vai conseguir emitir essas cédulas, né? Como se ele emitisse uma CPR cartular, como se ele emitisse através de um título. Ele só vai emiti-la numa forma uberizada através da corretora de mercadorias vinculada à Bolsa Brasileira de Mercadorias. Então ele precisa de uma corretora de mercadorias, né, ter uma conta junto a essa corretora e a partir daí fazer a emissão do título eletrônico. O que ele precisaria ter também para o título cartular, para o título não eletrônico. Entendi.
Maravilha. E como é que essa plataforma ajuda, por exemplo, a solucionar questões de insegurança técnica, jurídica, nos financiamentos privados, principalmente, né? Legal. Bom, primeiro de tudo, a construção da plataforma foi uma construção que derivou, né, da necessidade de criação de sistemas de computador, né, sistemas de informática, plataformas, e junção disso com regramentos legais existentes, como a assinatura eletrônica, como a parte de definição geodésica, né, via satélite, né, das coordenadas da propriedade. Tudo isso é acoplado num sistema no Bolsa Agro CPR da Bolsa Brasileira de Mercadorias, para que você possa fazer essa emissão eletrônica. Então, na verdade, o Bolsa Agro CPR e a CPR eletrônica utilizam, né, ferramentas já existentes na legislação e já existentes, né, inclusive do ponto de vista da marcação de coordenadas geodésicas das áreas por satélite e todo esse arcabouço para a emissão das CPRs. A grande inovação ocorreu recentemente, como você teve a oportunidade, foi brilhante em iniciar a nossa conversa falando sobre a aprovação da medida provisória 897. A grande inovação é que tudo isso era uma construção jurídica até ontem. Ontem, a partir da aprovação no Congresso da medida provisória 897, que é de outubro de 2019, já estava válida, em 1º de julho de 2020, tudo isso que eu estou falando, esse sistema de emissão de CPRs cartulares, etc., vai dar lugar a um sistema totalmente eletrônico e de processamento escritural dessas CPRs, que vai fazer com que todas essas trocas, todos esses financiamentos, toda a parte de emissão desses títulos, cessão desses títulos, endosso desses títulos aos bancos, às trading companies, às comercializadoras, as cerealistas, seja feita através de um ambiente eletrônico e um ambiente esse fiscalizado, monitorado e criado sob as regras do Banco Central do Brasil. Então, você não vai precisar mais ter a intermediação dos cartórios para isso, é isso que muda? Isso é uma mudança significativa. Na verdade, a CPR cartular, basicamente, para ela ter validade jurídica, ela precisa ser registrada num cartório, porque a safra, a lavoura, né, o gado produzido é sempre vinculado a um determinado talhão de uma propriedade rural daquele produtor rural que emite o título. Hoje, com um novo regramento, né, aprovado ontem por 326 votos lá no Congresso Nacional, a gente vai poder assistir a total uberização, que eu chamo dos títulos, porque não vai mais precisar ir a cartório para ter validade jurídica. Basta ser emitido eletronicamente, ser registrado em sistema de liquidação e custódia de títulos financeiros, ou seja, sistemas vinculados à Bolsa, aqui em São Paulo, né? Que são sistemas muito mais ágeis e muito menos burocráticos que os cartórios, para que então o título já tenha validade e já seja negociado. Óbvio, se você tiver alguma garantia real, hipoteca, alguma questão envolvendo a terra, você vai precisar gerar um segundo registro cartorial, mas não vai mais ser requisito de validade e de força e eficácia jurídica do título. E isso já começa a valer agora com a aprovação da MP? Isso já vale desde 1º de outubro, porém a MP tem um prazo de validade como medida provisória até ela virar lei, senão ela caduca e você tem que começar o processo todo de novo via Congresso Nacional. O que aconteceu ontem foi que o Congresso aprovou o texto base da MP, tem algumas emendas que vão ser apreciadas hoje, mas até o final dessa semana a gente já tem a lei nova, que é a conversão da MP 897, MP do Agro, em lei. Então, a partir daí, você vai ter o arcabouço jurídico, o regramento jurídico fundamental para que você possa, então, entregar toda a segurança jurídica necessária para que, a partir de 1º de julho, então, de 2020, todo o sistema cartular, todo o sistema escritural, todo o sistema cartorial seja substituído por um sistema eletrônico controlado pelo Banco Central, transparente, auditável pelas autoridades monetárias e totalmente fiscalizável pelas entidades, o que facilita uma série de coisas, não só o crédito, mas, por exemplo,
Se o produtor for produzir uma área, por exemplo, que tenha degradação ambiental, uma área que não esteja registrada de acordo com o novo Código Florestal, sim, automaticamente você não vai conseguir isso, porque os sistemas vão estar todos parametrizados para você não ter a circulação e não ter emissão de uma CPR, por exemplo, que atente contra a legislação ambiental. Isso é maravilhoso, isso vai de encontro a, inclusive, essa questão, né, extremamente difusa e candente, né, da discussão se o Brasil preserva, não preserva, que está na balha do mundo, né, a briga do Macron com Bolsonaro, etc. Não tem essa discussão, porque assim, o agronegócio brasileiro preserva e o agronegócio brasileiro tem meios, hoje, né, de garantir que aquele título baseado naquela lavoura que vai ser entregue no final através da CPR, da Cédula de Produto Rural, seja um título completamente livre de qualquer degradação ambiental e atendendo a todas as premissas básicas, não só da legislação ambiental brasileira, como dos acordos do clima mundiais, como o Acordo de Paris, por exemplo. Então, isso representa um salto não só quantitativo no crédito, mas qualitativo e um salto de transparência que permite com que todos os emitentes, todos os produtores tenham essa ferramenta para torná-los independentes, né, empoderados na concessão de crédito, na obtenção dos melhores financiamentos, mas que eles também sejam e demonstrem que eles estão cumprindo à risca a legislação e que, de alguma forma, o produto brasileiro continue valorizado no exterior sem nenhum tipo de barreira, né, como a que está sendo, né, erguida ou tentando ser erguida em função desse ruído de comunicação causado pela forma com que, de certa forma, o governo brasileiro lidou com essa questão ambiental aí no Acordo de Paris, na discussão com Macron versus Bolsonaro e por aí vai. Claro. Quer dizer, você tinha uma informação que era pulverizada em muitos cartórios e a informação, você não conseguia ter uma informação fechada, e agora vai ser fácil, porque você consegue estar no mesmo sistema, seja em qualquer lugar do Brasil, ele já vai estar no mesmo lugar e todo mundo pode acessar isso. Exatamente. E mais, por exemplo, para você formalizar uma CPR cartular, imagina um agricultor que está lá em Primavera do Leste, está descontando a CPR com uma trading company ou com um banco que está situado em Goiânia ou Cuiabá, e aí tem que registrar, ele tem fazenda em Sinop, ele tem fazenda em Sorriso, no Mato Grosso. Todo esse trâmite burocrático demorava mais de 30 dias, muitas vezes. Hoje, por exemplo, recentemente o Bolsa Agro fez uma emissão de uma CPR dessas, que em vez de 35 dias, foi em 22 minutos. Porque o pacote de informações e de registro, inclusive os registros cartoriais, são todos digitalizados, são todos uberizados. Então, além de facilitar e desburocratizar, diminuir o tempo, diminuir os custos, você tem toda a transparência, todos os sistemas integrados, inclusive fiscalização das autoridades monetárias, fiscalização das autoridades ambientais e total transparência e acesso, acessibilidade às informações desses créditos privados no agronegócio. E isso deve impulsionar essa questão do crédito privado, porque o crédito privado tem ganho importância, né, no agronegócio, e você acredita que isso vai trazer mais recursos privados para serem aplicados? Então, Maura, eu sinceramente acredito piamente, tenho muita fé que o futuro do agronegócio é o crédito privado, né? A gente está vivendo ajuste fiscal no Brasil desde o final do governo Dilma. O governo Temer continuou com ajuste fiscal através do Meirelles e o ministro Guedes continua no ajuste fiscal. Tivemos a reforma da Previdência. Então o Estado brasileiro precisa de recursos para investir em saúde, educação, habitação, né? E uma série de necessidades básicas da população. E não há mais espaço, obviamente, no orçamento público para o financiamento das atividades empresariais. Então, realmente, isso representa um salto quantitativo e qualitativo no crédito privado. Se o crédito privado já era muito importante no agronegócio, agora, com a CPR eletrônica, agora com os títulos eletrônicos, agora com a nova medida provisória 897 convertida em lei, isso vai representar
num futuro próximo, quase que a totalidade dos recursos carreados ao agronegócio. Então eu sou um crédulo. Respondendo à sua pergunta, eu tenho muita fé que isso vai representar uma grande revolução no financiamento do agronegócio brasileiro e vai representar mais crédito privado e menos presença do poder público, que tem que cuidar das necessidades básicas da população, né? O agronegócio brasileiro vai bem, obrigado, é muito bem estruturado, é de muito sucesso, né? Já comprovou isso desde a década de 70, né? Com a Revolução Verde, etc. E agora vamos aprofundar isso e deixar o orçamento público para cuidar das necessidades básicas da população, infraestrutura, né? Saúde, educação, habitação, saneamento. Tá. É o que precisamos. Ótimo, muito obrigada. Tem só mais uma questão que eu queria que você abordasse, que é a questão de como é uma coisa eletrônica e a gente está falando de um Brasil muito grande, de áreas onde você tem menos acesso à internet, ainda você tem um pouco essa dificuldade de pessoas que ainda não têm familiaridade com isso. Esse sistema, ele é fácil, ele é acessível? Como é que você vê isso? Então, ótima colocação de novo e me dá a oportunidade de tocar num ponto fundamental para o desenvolvimento desse processo, né? O ponto de quem vai operar e quem vai comandar esse processo, né? Porque assim, de novo, o agronegócio brasileiro se desenvolve então a partir, né, da década de 70, a Revolução Verde, as varietais do Cerrado e etc. E as primeiras gerações são gerações que abriram, né, o agronegócio, fizeram crescer e etc. com muita qualidade, né, com muita produtividade, mas são gerações que já estão passando. As novas gerações, que são gerações até dos nossos alunos aqui na Fundação Getúlio Vargas, que é a terceira geração dessas famílias, eles são altamente envolvidos com tecnologia. Eles não pedem mais comida por telefone, eles não pedem mais carro, né, não tem mais carro particular, né, eles pedem tudo por aplicativo. E eles são eles que vão quebrar esse paradigma e ensinar os pais, os avós, a operarem isso nas fazendas. E as fazendas, por sua vez, estão totalmente eletrificadas, né? Então, se você não tem internet por sinal de internet, você tem por satélite. No Brasil inteiro. O Brasil é um país continental, então você tem propriedades em alta floresta, lá quase na Amazônia, bioma amazônico já, Mato Grosso, norte do Mato Grosso. Você tem propriedades no extremo sul do Brasil, que às vezes não tem acesso, né, à rede de telefonia, essas coisas, mas tem lá a internet por satélite, né? Então, e esses novos agricultores, essa nova geração, ela é plugada na internet, ela gosta, ela sabe fazer, e os pais e os avós desses novos agricultores 4.0, né, eles incentivam bastante essas novas gerações, na nossa experiência, a buscar essas novas, até porque eles não conseguem lidar bem. Então, sim, eu acho que isso vai ser uma transição natural, né, do empoderamento dessas novas gerações e da familiaridade deles com a tecnologia. Eles são nativos de tecnologia, né? Eles não são migrantes tecnológicos, tá, né, como a minha geração, por exemplo. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado, Maura. É um prazer sempre. Obrigado, pessoal. Se você gostou da entrevista, compartilhe com outras pessoas que também vão se interessar por esse assunto. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, deixe aqui nos comentários.